Você já parou para pensar que o seu emprego dos sonhos de hoje pode parecer uma loucura daqui a 100 anos? Pois é. Hoje a gente vai voltar no tempo e conhecer profissões bizarras que simplesmente deixaram de existir. Algumas sumiram por causa da tecnologia, outras porque, convenhamos, eram bem doidas mesmo. Se segura na cadeira e vem comigo nessa viagem pelo lado mais estranho da história do trabalho. Número 1. Cortador de gelo. Antes da invenção da geladeira, guardar comida era um desafio. É aí que entrava essa figura, o cortador de gelo. Ele trabalhava em lagos congelados, no inverno, cortando blocos enormes de gelo que depois eram armazenados e distribuídos para as casas e comércios. Um trabalho pesado, gelado e perigoso. Mas era isso ou ver a carne apodrecer no verão? O que você preferia? Teria coragem de se arriscar nesse emprego? Número 2. Datilógrafo. Se hoje você digita rapidinho no teclado, agradeça aos datilógrafos. Eles eram mestres da máquina de escrever, com dedos treinados para digitar contratos, relatórios e cartas com precisão. Qualquer erro e era necessário começar tudo de novo, do zero. Com a chegada dos computadores e dos atalhos como Ctrl+Z, Ctrl+C e Ctrl+V, essa profissão virou peça de museu. Número 3. Operador de mimeógrafo. Esse aqui os mais velhos vão lembrar. O operador de mimeógrafo era o responsável por fazer cópias de documentos e provas escolares com uma máquina que usava álcool e tinta. E o cheiro? O cheiro! Era quase um alucinógeno na sala de aula. Você deve se lembrar de quando sua professora lhe entregava a prova e a primeira coisa que você fazia era dar uma boa cheirada na folha e sentir aquele cheirinho de álcool. Até que a impressora chegou e acabou com a graça. Você tem boas lembranças do mimeógrafo? Deixa nos comentários. Número 4. Telefonista. A Tebasa, Telefones da Bahia, Sociedade Anônima, empresa subsidiária da Telebrás, foi criada para implantar um novo serviço telefônico urbano, moderno e de envergadura suficiente para atender às exigências do progresso da Bahia. Antes de o celular se popularizar, as pessoas ligavam para as outras por meio de centrais telefônicas. Eram empresas que serviam apenas para intermediar a sua ligação com quem você quisesse conversar. E para fazer esse processo complicado para a época, era preciso ir a uma central e falar com uma telefonista. Ela conectava fios manualmente e completava a ligação. Tinha que ter atenção, boa memória e paciência. Hoje, com 2 toques, você chama qualquer pessoa do mundo, ou pelo menos tenta. Número 5. Leitor de fábrica. Esse é surreal. No início do século XX, em muitas fábricas, havia um profissional pago só para ler jornais e livros em voz alta para os operários, enquanto eles trabalhavam. Era uma forma de manter os trabalhadores informados e entretidos durante aquelas rotinas de trabalhos estressantes e cansativos do começo da Revolução Industrial. Trazendo para os dias de hoje, seria como ter um podcast ao vivo no chão de fábrica. Você já imaginou algo do tipo? Imagine só, naquela barulheira toda da fábrica, alguém passar o dia lendo para os trabalhadores. Tinha que ter uma boa garganta. Número 6. Radar humano. Durante a Primeira Guerra Mundial, antes dos radares eletrônicos, os exércitos usavam os chamados radares humanos. Eram pessoas que ficavam com um aparato enorme de metal nas orelhas, tipo um funil gigante, tentando detectar o som de aviões inimigos se aproximando. Imagina a pressão que esses profissionais sentiam. Ouviu o barulho errado, era bomba na cabeça. Com o passar do tempo, a tecnologia foi evoluindo e os radares modernos e precisos acabaram tomando o lugar desses profissionais. Você teria coragem de ser um radar humano? Número 7. Provador de comida do rei. Ser próximo do rei podia ser sinal de prestígio, ou de risco de vida. O provador era o responsável por comer a comida antes do monarca, para garantir que não estava envenenada. Se o prato estivesse envenenado, adivinha quem morria primeiro? Exatamente, o provador. Um emprego de confiança, coragem, ou falta de escolha mesmo. Até Hitler tinha suas provadoras de comida. Essa senhorinha foi uma das adolescentes que na época provavam a comida de Hitler antes dele comer. Que bom que ela sobreviveu para contar a história. Número 8. Despertador humano. Sim, existia gente contratada só para acordar os outros.
Eram os despertadores humanos, profissionais muito comuns na Inglaterra do século XIX. Essa devia ser uma das profissões mais odiadas daquela época. Do mesmo jeito que você tem raiva quando seu despertador toca, as pessoas deviam ficar bastante irritadas com alguém batendo na janela na hora daquele soninho gostoso de manhã cedo. Para acordar as pessoas, eles usavam varas, pedras ou até estilingues para bater na janela. Só não podia perder o horário de chegar no trabalho. E a pergunta que não quer calar: quem acordava o despertador humano? Número 9. Frenologista. A frenologia foi uma pseudociência que dizia que a inteligência e personalidade de alguém podiam ser analisadas pelo formato da cabeça. O frenologista era tipo um leitor de crânios, que media as saliências, as protuberâncias e a circunferência do crânio. A frenologia propunha que as protuberâncias na cabeça de uma pessoa poderiam ser usadas para determinar seus traços e caráter. Embora os pesquisadores do cérebro tenham demonstrado que a frenologia estava incorreta, ela ajudou a inspirar pesquisas sobre a localização da função cerebral, que desempenhou um papel importante no desenvolvimento da neurologia. Parece absurdo? Pois é, e teve gente importante que acreditou nisso. Número 10. Caçador de sanguessugas. Antes da medicina moderna, acreditava-se que algumas doenças podiam ser curadas com sangrias. E é aí que entra o caçador de sanguessugas. Eles iam até pântanos e rios e passavam horas coletando esses bichinhos nojentos, que depois seriam usados por médicos em tratamentos nos consultórios. Imagina como era trabalhar nessa missão no meio do mato, afundando no lodo. Nossa! Devia ser horrível. Será que o esforço compensava na hora do pagamento? E você, teria coragem de caçar sanguessugas? Número 10. Caçador de ratos. Nas cidades infestadas de ratos do século XIX, o controle de pragas era na base da coragem. O caçador de ratos era o profissional que saía pelas ruas com vara, rede ou armadilhas, matando e capturando ratos. Sem proteção, sem veneno, só na valentia. Como naquela época não havia produtos químicos para fazer o que conhecemos hoje como dedetização, o jeito era contratar pessoas para controlar a infestação desses roedores nojentos e evitar doenças. O caçador de ratos era um verdadeiro herói urbano da época, mas também devia ser o emprego mais repugnante daquele século. Alguém aí gostaria de se candidatar a uma vaga de caçador de ratos? Número 11. Lanterninha de cinema. Essa os mais velhos vão lembrar. Hoje você entra na sala de cinema, liga o flash do celular e acha seu lugar facilmente. Mas antigamente, havia o lanterninha, um funcionário que te guiava até a poltrona com uma pequena lanterna, garantindo silêncio e ordem no escurinho do cinema. Uma profissão charmosa, que sumiu com a modernização. Além dessa função, o lanterninha ficava de olho para que os casais apaixonados da época não passassem dos limites. Você ainda pegou a época do lanterninha de cinema? Número 12. Acendedor de postes. Antes da iluminação elétrica, as cidades dependiam de postes a gás ou a óleo. E alguém precisava subir e acendê-los todas as noites, andando rua por rua com uma tocha na mão. Era um trabalho solitário, mas fundamental para manter as noites mais seguras nas grandes cidades. Um verdadeiro guardião da escuridão. Com o passar do tempo, os sistemas de iluminação pública foram se modernizando e com a luz elétrica, a profissão de acendedor de postes também foi extinta. E por último, número 13. Ressuscitador. Calma, essa profissão não se trata de gente que trazia os outros de volta à vida. O ressuscitador era um tipo de ladrão de corpos. Ele desenterrava cadáveres e vendia para faculdades de medicina, que usavam os corpos em estudos de anatomia. Era ilegal, perigoso e, claro, bastante macabro. Já pensou em ter que entrar em um cemitério de madrugada e dar de cara com uma alma penada? Que horror! Essas profissões sumiram, mas todas fizeram parte da história do trabalho e mostram como o mundo muda o tempo todo. O que parecia indispensável ontem, hoje é apenas curiosidade. Será que o motorista de Uber, a secretária ou até o influenciador digital vão ser lembrados como profissões bizarras no futuro? Qual dessas profissões você achou mais maluca? Comenta aí embaixo. E se você pudesse escolher uma para viver por um dia, qual seria? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.